Então é um cérebro compactado. Então por isso que acaba tendo um volume maior do crânio. Até aproveitando que você falou do ser humano, Claro. que aquele ser humano que 300 mil anos atrás também não é muito parecido com a gente. Não, é o Né? Homo sapiens é, assim, de certa forma, Sim. né? Não, mas dá lógico uma deformadinho. Ah, assim. não, claro, teve. É. Pega o Cro-Magnon, tem umas diferenças. Então, assim, evoluiu bastante nesses 300 Sim, mil anos. se a gente considera ó, o primeiro ancestral comum aí entre humanos e primatas, né? Sim. Antropóides, teria surgido há mais ou menos 7 milhões de anos. Entendi. E a gente tem fósseis, assim, de um provável candidato, que é o Sahelanthropus, né? Sim. E assim, ele é bem diferente, né? E a gente vai vendo. É muito interessante até que o que aparece primeiro, assim, que é humano, digamos assim, é a arcada dentária. Entendi. E o cérebro se desenvolve depois, né? Entendi. Então tem... Essa sequência evolutiva existe, é bem interessante. Então se você vê aí na internet falando que é tudo feito em epóxi, em argila, é tudo macaco, vai dar uma pesquisada. Dá uma pesquisada, conversa com cientistas, vai ver direitinho, você vai ver que a história é muito maior do que o pessoal anda dizendo por aí sobre esse assunto. Não, assim, isso aí, assim, todo cientista sério acredita nisso, né? Ninguém... Mas tem maluco que fala que é uma fraude, que não existe os elos perdidos. E eu lembro até que quando encontraram um elo perdido lá, que inclusive deram o nome de mulher. A Lucy, não é? É isso, Lucy, exatamente. Quantos anos tem a Lucy? A Lucy, ixi, pegando de cabeça, acho que é 4 milhões de anos, não lembro 4 agora. milhões? É, milhões, não é milhão. Caramba, 4 milhões 4 de milhões. anos. Quer dizer que existe, então, os fósseis Sim. mostrando a evolução do ser humano. Sim, e é bom Porque tem gente que fala que não existe, que fala né? que não. E é bom você ter estudado a Lucy, porque a Lucy, os fósseis do Australopithecus, que é a espécie da Lucy, Sim. foram importantes para derrubar uma fraude relacionada à evolução humana, que é o homem de Piltdown. Então, o Australopiteco, inclusive, é o que dá origem ao piteco do Maurício de Souza. É verdade, é verdade. É o que dá origem. Verdade. Até o Maurício de Souza sabe mais de ciência do que gente aí que se diz cientista. Você vê só? Exatamente. E olha, eu gosto muito da do Maurício de Souza, do Eu Piteco também, é muito legal. É muito bom. Mas aí que tá. Do Australopiteco. Pô, 4 milhões é muito... 4 milhões de anos. Tá, assim, quanto que a gente pode dizer que surge o... Porque assim, até onde eu sei, e até falo isso, Claro. que o pessoal fala isso até na religião, falando assim, porque Charles Darwin estava errado. Aliás, usam esse argumento que ele é tosco, né? Que fala, se o homem evoluiu do macaco, quando é que o macaco vai virar homem? Né? E Charles Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Nenhum cientista sério fala isso. Isso, o que ele disse, mas independente de outros falarem, o que ele disse é que homem e macaco eles tiveram um ancestral em comum. Isso. Isso é óbvio. A gente pode colocar no tempo, assim, quando apareceu o primeiro ser mais humano? Boa pergunta. A gente tem, assim, na academia, porque assim, na paleontologia, você sempre trabalha com verdades provisórias. Porque você pode encontrar o fóssil hoje, desenvolver uma ideia hoje, e amanhã essa ideia, encontra um fóssil totalmente novo que derruba essa ideia. Isso na paleontologia é muito comum. Então, assim, até o momento onde nós sabemos, existe um primeiro hominídeo, que é o primeiro que a gente encontra evidência de pensamento abstrato, né? Sim. E uma capacidade cerebral bem próxima da nossa, que é o Homo heidelbergensis, né? Ele é mais antigo, aí ele surgiu há 800 mil anos, mais ou menos, né? Teria surgido na África, e ele se espalhou para alguns lugares, inclusive, né? E é uma história bem interessante, e depois até posso comentar porque o William Lane Craig, que é teólogo, ele faz um paralelo dessa evolução a partir do heidelbergensis com o Gênesis. Depois eu posso comentar isso que é bem legal. Essa Lucy, então, a gente não pode considerar um humano? Não, ela não teria a mesma capacidade cognitiva que a gente. Andava em pé. Já andava em pé. Andava em pé. Quando que começa a andar em pé, assim? Porque o que me conta a história é o seguinte, pelo menos o que eu já estudei disso, muito pouco, que não é minha área, né? E, aliás, uma coisa que ajudou muito o ser humano foi o surgimento dos graminídeos. Foi. Então você tinha florestas densas, Gramíneas. Isso favorecia os macacos, porque eles pulavam de árvore em árvore. E aí, quando aparecem os graminídeos, e graminídeos, pro pessoal que não sabe, é desde assim, do arroz que a gente consome, o arroz, o trigo, a cevada, tudo isso que é a base da alimentação humana. Se fosse sem isso, a gente não teria 8 bilhões de pessoas na Terra, Exato. 8 bilhões, perdão, de pessoas na Terra. Isso surge dos graminídeos. Sim. Quando os graminídeos começam a cobrir a terra, você começa a ter menos árvores. Elas ficam mais separadas. Exato. E aí os macacos precisam começar a andar no solo. Né? Exatamente. E isso, quando eles começaram... Até que eu sei alguma coisinha disso aí também. Sim. Não sou um total ignorante. Não, sim. Exatamente. Mas Olha, quando que eles começam a andar em pé? Então, isso vai surpreender muita gente. Porque, na verdade, o Sahelanthropus, que eu comentei lá, que é o primeiro, ao que tudo indica, ele já andava em pé. Entendi. O que acontece é que, assim, ao que tudo indica, as pesquisas, o que aconteceu aqui, o primeiro ancestral comum entre antropóides, chimpanzés, gorilas, orangotangos e humanos, ele andava em pé.
O que acontece é que orangotangos, gorilas e chimpanzés se adaptaram a uma... foram se arqueando e se adaptando a um estilo de vida mais arborícola. Entendi. Enquanto que a linha dos Sahelanthropus para o humano continuou e se desenvolveu a questão do andar bípede. Tá. Né? E como é que a gente sabe disso? Por conta da questão da posição do foramen magnum, que é onde tem o encaixe aqui da espinha, da nossa espinha. Certo. Né? A posição do foramen magnum do Sahelanthropus, ela tá meio que transicional entre chimpanzés, gorilas e o australopiteco. Entendi. E tem um fêmur também encontrado, atribuído ao Sahelanthropus, que indica pelo encaixe do fêmur que ele conseguia andar em pé. Entendi. Conta, não sei se é verdade, Claro. porque eu falo assim, o ser humano, ele talvez, né, um dos animais que nascem mais incapacitados, né? É verdade. O bebê humano, ele nasce sem capacidade de absolutamente nada, nada. Totalmente dependente. Né? E falam que isso é um problema, inclusive, da evolução, que a partir do momento que o ser humano começou a andar em pé, para ele ser mais eficiente nessa forma de andar, o quadril teve que diminuir. Exatamente. E aí o bebê, a cria, ela tem que nascer prematura, para poder sair por esse quadril menor, isso é verdade? É verdade. Inclusive tem a questão do aumento da cabeça também, que acabou, assim, que acabou também gerando a questão assim, da dor que a mulher sente no parto, né? Entendi. Que os animais, assim, não são todos animais que têm uma cabeça grande, obviamente, isso não tem. Então acaba que a mulher acaba sofrendo muito mais por conta disso. Por conta dessa questão desse alargamento da cabeça para conseguir passar na hora que a criança nasce. Entendi. Né? Isso está relacionado também à questão da inteligência, né? Se o humano foi adquirindo mais inteligência, o cérebro foi mais compactando. É como se você pegar o cérebro... Imagina que o cérebro é uma folha de papel, né? E você pega e amassa ela, né? Entendi. Então é um cérebro compactado. Então por isso que acaba tendo um volume maior do crânio. E aí isso é um detalhe interessante que foi acontecendo ao longo da evolução humana. E isso começa a acontecer a partir do Homo erectus. Aliás, o Homo erectus, para quem fala que é tudo fraude, é tudo farsa, né? Tem o esqueleto do garoto de Turkana, que tá quase completo. Eu até mostrei a foto pra você, né? Que tá quase completo o esqueleto do garoto de Turkana. Tem o crânio, tem os braços, as pernas, tá tudo ali. Foi encontrado assim, bonitinho, né? Pra você ver que existem fósseis sim. Ele tem características que mistura do Australopiteco pro Homo heidelbergensis, que eu acabei de mencionar. E a cabeça começa a ficar cada vez maior. No Homo heidelbergensis, a cabeça já tá grandona, já tem uma capacidade cerebral já próxima da nossa. Entendi. Neandertal, então... Nossa, Neandertal tinha cabeça maior que a nossa, sabia? Ah, é? Era. Não quer dizer que ele era mais inteligente, mas tinha cabeça maior que a nossa. Entendi. Ele era cabeçudão. Uma coisa que eu acho curioso também é na questão assim da inteligência. Porque quando a gente vai buscar a vida fora da Terra, e se fala de vida inteligente. Ah, mas a vida tem que ter surgido há bilhões de anos para ela ser inteligente e tal. Mas, por exemplo, se não tivesse caído o meteoro na Península de Yucatán, não tivesse extinguido os dinossauros e dado espaço para a evolução dos mamíferos, provavelmente os dinossauros estariam aí, eles estariam comandando, e não haveria uma inteligência nem próxima da nossa até hoje. É verdade. Então, me dá a impressão que a evolução da inteligência não é um direcionamento natural, foi um acaso que aconteceu com a gente. Você percebe isso também ou não? Assim, na verdade, esse ponto é interessante porque alguns cientistas chegaram a teorizar o que aconteceria se o asteroide não tivesse caído no México, né, em Yucatán. Sim. E aí, alguns teorizaram que uma espécie de dinossauro chamada Pectinodon, do grupo dos Troodontes, que tinha um cérebro bem avantajado, e tinha até o polegar opositor, tinha 3 dedos e um deles era opositor, né? Ele teorizou que, lógico que é uma hipótese, é uma especulação, né? Porque não tem como você dizer que seria isso mesmo, que ele poderia evoluir a uma forma humanoide, tipo um lagarto humanoide, igual aquele reptiliano, sabe? Então isso eu acho loucura, porque tem uns posts, tipo, zoando, que se não tivesse caído o meteoro, hoje você teria o dinossauro de terno e gravata, indo trabalhar de carro. Sim, mas tem um cientista que especulou isso, porque me parece então, até mas não necessariamente, né? Não, não tem como você definir o caminho... Aquela pergunta, se a gente rebobinasse a história da evolução, será que ia pro mesmo caminho? Sim. Porque, assim, evolução é uma coisa que, quanto mais estuda, mais complexa ela fica. Ela é muito legal. Não é só seleção natural e mutação, porque você tem a ação dos continentes, você tem a ação da deriva genética, você tem seleção sexual, transferência horizontal de genes, tem um monte de fator que permite, às vezes, atavismo, a característica volta, enfim, genes que estão desativados reativam. Tem várias coisas. Então, são vários elementos, assim, encaixadinhos, bonitinhos, que, tipo, se acontecesse uma coisinha diferente, talvez não tivesse o que a gente tem hoje.
Então não tem como a gente falar que se a gente rebobinasse o relógio, rebobinasse a evolução e desse o play, seria a mesma coisa. Entendi. Né? O tal do efeito borboleta, Efeito borboleta. Uma coisinha diferente poderia ter mudado tudo. Exato. Tem muito caso, por exemplo, que às vezes uma população está isolada numa ilha, acontece uma catástrofe, todo mundo é extinto e acabou. Ela foi extinta ali, não passou nenhum gene à frente. Sim. E se ela tivesse sobrevivido, não tivesse sido essa catástrofe, ela tivesse migrado para outro lugar? Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.